Vamos começar então. Vamos começar fazendo uma oração então, pessoal. Fecha teus olhos aí. Agora tá entrando uma galera, né? Agora o pessoal tá conseguindo entrar. Então o link, o ID e a senha da tabela estão corretos ali, tá tudo certinho, né? Não, é o PDF antigo, desatualizado. Ô, Sor, é que mandaram outra tabela consertada agora. Eles mandaram uma tabela consertada ontem, porque eles tinham mandado uma errada. E ela tava cortada. Daí ontem mandaram uma que não tava cortada, que ela tava bonitinha. Só que botaram errado nessa. Eles deixaram certo na que veio errado, mas nessa nova eles botaram errado o ID e a senha. Ah, eu só tenho a velha. Não faz sentido. Ah, então é isso. Então é isso. Ó, a Gisele tá aqui, deixa eu atender ela. Olha aí, ó. Uhum. Tá, pessoal, vamos. Alguém tem algum pedido de oração aí? Gostaria de fazer algum pedido? Que orasse por alguém ou por alguma coisa? Senão vou fazer. Senão a gente fecha os olhos e vai fazer oração pra gente começar a aula. 8h23 já. Professor, quero pedir oração pela avó da Sara. Vou dar? Da Sara, a Sara Vitória. Aham. Tá. Vamos orar então. Santo Eterno Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas tuas bênçãos, meu Deus, e a gente vem a te pedir que o Senhor esteja conosco, meu Deus, nos abençoando, nos protegendo e nos dando discernimento. A gente pede que o Senhor abençoe em especial a avó da Sara, o Senhor conhece a situação dela e nos dê uma boa manhã de aulas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos começar então, deixa eu colocar aqui, aqui, e vamos. Tá, cara, ontem a gente estava vendo então, ó, ontem a gente estava vendo, fazendo revisão sobre potenciação, né? E aí a gente estava vendo o expoente inteiro. Expoente inteiro, né? E aí me deu aquele momento de branco ali, né? Que eu acabei me perdendo ali, porque eu não estava me lembrando de um detalhe muito simples, tá? A primeira coisa que a gente tem que... Né, eu passei algumas propriedades dos expoentes naturais, né? E para o expoente inteiro, né? Ou seja, para o expoente negativo, zero, eu quero que essas propriedades se mantenham, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte: como é que eu elevo um número ao expoente zero? Primeira coisa que eu tenho que definir é isso. Mas se eu quero que a propriedade aquela de somar os expoentes se mantenha, tá? Se eu quero que aquela propriedade se mantenha, né? Como é que eu vou definir isso aqui? Se eu quero que aquela propriedade de somar expoentes se mantenha, isso aqui tem que acontecer, ó. Ó, o número A elevado a um expoente n qualquer
tem que ser igual a esse número A elevado a 0 mais N, né? Por quê? Porque 0 mais N dá N, né? Tranquilo. Aqui eu não alterei em nada daqui para cá. Só que soma de expoentes, né? Para a propriedade se manter, soma de expoentes, o que que é? É eu multiplicar, ó, A na 0 vezes A na N. Era isso aqui que eu não estava me dando conta ontem. Tá? Para que, né? Para que eu mantenha a propriedade de somar expoentes, eu quero que isso aqui seja verdade, ó. Eu quero que A na 0 mais N seja igual a A na 0 vezes A na N. Lembra? Eu conservo a base e somo os expoentes quando está multiplicando com a mesma base. Então, olha a igualdade que eu chego. Eu chego, então, que A na N tem que ser igual a A na 0 vezes o próprio A na N. E aí, passando, dividindo aqui, ó. Passando esse cara dividindo aqui, eu fico que A na 0, esse A é diferente de 0, tá? A diferente de 0, tá? Esse A aqui não pode ser 0. Então, A na 0 tem que ser o A na N, esse aqui, dividido por esse A na N aqui. Só que uma coisa dividida por ela mesma dá quanto? Dá 1. Conclusão. Para que eu mantenha as propriedades que eu já tinha lá nos números naturais, a única definição possível para A na 0 é qual? A na 0 tem que ser 1, cara. Não inter... Só não pode A igual a 0, porque 0 elevado a 0 não existe, tá? É que nem divisão por 0, tá? Então, A na 0 só pode ser o quê? E aí, isso aqui tu tem que anotar, tu tem que decorar, tu tem que tomar banho olhando para isso aqui. Tem que botar um cartaz no teto da tua, no forro do teu quarto, para até quando tu deitar na cama, tu olhar para cima e ver, tá? A na 0 é 1, cara. A na 0 A na 0 é sempre 1, cara. Ó. A na 0 é sempre 1, cara. Tá? E agora é o seguinte, já sabemos o que é A na 0, né? Qual é a única definição possível para o A na 0, já que eu quero manter as propriedades que eu tinha lá nos naturais. Agora eu pergunto para vocês, o que seria A na menos N? Ou seja, agora eu quero definir o que vai ser o resultado quando eu elevo num expoente negativo, cara. Entendeu? O que tem que ser o resultado? O que significa, então, elevar num expoente negativo, cara? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? É isso que eu quero mostrar. O que significa elevar num expoente negativo, tá? O que seria isso, cara? Qual é a definição de elevar num expoente negativo? Então, olha aqui, ó. O que acontece é o seguinte. A gente acabou de descobrir, o que acontece é o seguinte, a gente acabou de descobrir que 1... A gente já acabou de descobrir que 1 é igual a A na 0, né? A gente acabou de descobrir isso. Só que A na 0 eu posso escrever de um jeito conveniente. Assim, ó, esse A na 0 eu posso escrever como A na N menos N.
ou melhor, N mais o menos N. Ó, eu posso escrever 0 como N somado com menos N, né? Um número somado com o seu oposto dá 0, né? Dá esse 0 aqui. Ó, isso aqui é exatamente igual a isso, né? Essa soma aqui, a gente já sabe lá dos números inteiros lá com a Graziele, não sei quem foi que deu aula. Acho que até fui eu que dei aula para vocês isso aqui, talvez. Então, isso aqui é igual a isso, tá? Só que se eu quero que a propriedade de somar expoentes se mantenha, isso aqui tem que ser A na N vezes A na menos N, cara. Né? Se eu quero que a propriedade de somar expoentes se mantenha, essa soma de expoentes aqui, ó, essa soma de expoentes tem que dar isso aqui, ó. E aí o que eu chego? Qual é o... Olha aqui as duas pontas da igualdade. Opa. As duas pontas da igualdade, ó. Eu chego que A na N vezes A na menos N, cara, tem que dar quanto? Tem que dar 1. Tem que dar 1. Deixa eu desenhar esse 1 mais para baixo. Tem que dar 1, cara. Ou seja, o que é o A na menos N? Para que as propriedades se mantenham, o A na menos N, cara, é 1 sobre A na N. É isso aqui. Então agora esse aqui tu circula também, esse aqui tu circula também. Esse aqui tu tem que saber também, cara. Esse aqui é importante. Deixa eu dar um exemplo disso aqui, cara. Tá? 1 sobre A na N. Na prática, o que isso significa? Isso aqui é mais fácil do que parece na prática. Na prática, isso aqui está me dizendo o seguinte, cara, que expoente negativo, eu tenho que inverter a fração. Como assim? Vamos fazer uns exemplos aqui. Na prática, ele só está dizendo isso, tá? Que expoente negativo, a gente inverte a fração, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Tipo... 1 meio na menos 2, cara. O que é, por exemplo... Não, vamos botar um número inteiro primeiro. Vamos botar um número inteiro aqui. Vamos botar 3 na menos 2. Pronto. O que seria 3 na menos 2? Pelo que está escrito aqui, é só botar o A igual a 3 e o N igual a 2 aqui, pronto. Fica 1 sobre 3 na 2. Que é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. Tá? Então, o que era 3, olha aqui para mim, ó. Já te acostuma assim, ó. O que era 3 sobre 1 virou 1 sobre 3. Inverti a fração, ó. Eu inverti a fração, ó. E o expoente, aí eu tornei o expoente positivo, ó. Quando eu pego o A na N e transformo em 1 sobre A na N, ó. Tá? Porque 1 eu posso escrever como 1 na N também. Não dá nada. Né? Não altera em nada. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui ainda é igual a 1 sobre A
elevado a n. Ó, isso aqui, ó, é 1 sobre a elevado a n. Então, para transformar o expoente negativo em positivo, ó, eu inverto a fração. É isso que está dizendo aqui. Eu inverto a fração. É outro exemplo aqui, ó. 1/4 na menos 3, cara. E agora, e se for assim? Se for assim, 1/4 na menos 3, cara. E se for assim? E agora, esse aqui fica assim, ó. Como é que eu transformo o expoente negativo em positivo? Eu inverto a fração, cara. Ó, o que era a na menos n vira 1 sobre a na n. Tudo na n, ó. Vira 1 sobre a na n. Ou vira isso aqui também, tanto faz. É igual, né? Então eu inverto isso aqui, fica 4, ó. O que era 1 sobre 4 fica 4 sobre 1, ó. Que é 4, né? Na 3, tá? Isso aqui, 4 sobre 1 é 4 na 3, pronto. Fica assim. Entendeu? A moral da história é que eu inverto a fração, só isso. Eu inverto a fração. Ó, eu quero 1/4, vira 4 sobre 1. Na 3, ó. Aí, quando eu inverto a fração, o expoente fica positivo. Tá bom? Tá bom? E aí é o seguinte, todas aquelas outras propriedades, elas continuam valendo aqui, tá? Todas elas continuam valendo, porque na verdade todas elas se baseiam na soma de expoentes, né? E foi exatamente essa soma de expoentes aqui que a gente usou para chegar nesse resultado aqui, né? Então tudo continua valendo. Um expoente elevado ao outro, por exemplo, assim, ó. Lembra de ontem dessa aqui, ó? 2 elevado a 3, por exemplo, elevado a menos 2, cara. Ó, aqui eu tenho um expoente, eu tenho um número, uma potência elevada a outra, né? Aqui eu tenho uma potência elevada a outra. Isso aqui continua sendo, tá? Isso aqui continua sendo eu pegar o 2 e multiplicar o 3 pelo menos 2, que fica menos 6, cara. Continua sendo assim. Tá? Todas aquelas propriedades de ontem se mantêm. Tá? Deixa eu fazer aqui desse lado agora. Aquela outra propriedade que a gente tinha visto, a terceira, também continua se mantendo, por exemplo. Se eu tenho assim, ó. Tudo aquilo lá que a gente viu se mantém. Ó, se eu tiver assim, ó. Se eu tiver assim, ó, faz outro exemplo aí. Deixa eu fazer mais para baixo. Se eu tiver assim, ó, que ó, agora são 8h39, tá? Se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 3 vezes, não te esquece que tem que ser vezes para usar propriedades, tá? 3 elevado a 4, tudo isso elevado a menos 1. Isso aqui continua sendo também, ó, esse menos 1 continua pegando aqui e aqui, que nem ontem. Tá? Ele continua pegando aqui e ali. Isso eu não aquelas primeiras propriedades eu não demonstrei para vocês, mas todas elas são fáceis de fazer, tá? Não precisa, vale mais a pena só aprender como é que mexe do que a demonstração. Essa do A na zero é que parece uma coisa estranha, né? Por que A na zero é 1? Aqui eu mostrei para vocês por quê, né? Por que expoente negativo inverte a fração? Tá aqui mostrado, né? Tá? Essas mais estranhas aí eu até provo para vocês. Aqui fica assim, ó. 2 na 3
elevado a menos 1 vezes 3 na 4 elevado a menos 1 também, ó. Fica assim. E aí, se eu quiser resolver isso aqui, dá 2 na menos 3 vezes 3 aqui, 4 vezes menos 1, aí volta para a propriedade da multiplicação de expoentes, né? Na menos 4, tá? Isso tudo acontece. Ó, isso tudo se mantém, tá bom? Então, para expoente inteiro, então A na N é 1 sobre A, tudo elevado a N. Né? Para eu transformar o expoente negativo em positivo, eu inverto a fração que era A sobre 1, vira 1 sobre A. Tá? Isso aqui, ó. Ó, isso aqui é importante. É a mesma coisa que está aqui, mas... Tá? Agora... depois do expoente inteiro, então já entendemos como é que funciona o expoente inteiro, né? Eu inverto a fração. Né? O que é 2 na menos 3? O que é 2 na menos 3? Isso aqui é 1 sobre 2. Inverto, 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. Na 3, aí quando eu inverto a fração, o expoente passa a ser positivo. O 3 na menos 4, o que é? É 1 sobre 3 elevado a 4. Tá? Tá? Eu inverto a fração. Aí vira positivo o expoente. Ó. Tá? Agora, se eu tiver... Agora bota aí o próximo tópico. Vimos expoente natural, vimos expoente inteiro. E agora a gente vai ver o expoente racional, tá? Para a gente terminar a aula de hoje. Expoente racional. E aí eu vou passar alguns exercícios do livro ali para vocês. Tá? Tem alguns exercícios ali no livro. Tá? Ah, tem outra coisa que eu tenho que... Ainda no expoente inteiro. Calma que ainda tem mais uma coisa. Ainda tem mais uma coisa. Se eu tiver assim, ó, cara... se eu tiver assim, ó... Tem mais uma coisa que tinha me esquecido. Um negócio muito importante. Olha aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, assim, ó, 2 na... Se eu tiver assim, ó, 2 na 5 sobre 2 na 3, por exemplo. Se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, tá? Presta bem atenção. Antes da gente passar para o expoente racional. Isso aqui eu até poderia ter mostrado para vocês lá no expoente natural, não tem problema. Mas olha aqui, ó, agora que a gente já sabe das coisas aqui, como é que funciona o expoente negativo, isso aqui tu concorda comigo que é 2 na 5 vezes isso aqui, ó, só por multiplicação de frações, né? Isso vezes isso dá isso, e uma, aqui é 1, né? 1 vezes isso dá isso. Eu posso escrever assim. Tá? E esse 5 e esse 3, na verdade, poderiam ser qualquer coisa, né? Tanto faz, o resultado, a ideia vai ser sempre a mesma. Só que isso aqui dá o quê? Dá 2 na 5. Esse cara aqui, ó, olha ali, ó, olha ele aqui, ó. Esse cara aqui, na verdade, é 2 na menos 3, cara. Ó. Esse 1 sobre 2 na 3, esse 2 na 3 aqui embaixo, ó, ele na verdade é 2 na menos 3, né? Que eu inverti. Ó. 1 sobre 2 na 3 é 2 na menos 3. Dá certinho aqui. Só que pela propriedade de soma dos expoentes, cara, né, que eu já fiz a coisa para ela se manter, já construí de maneira que ela se mantivesse, isso aqui é 2 na 5 menos 3, cara. Ó.
que dá, na verdade, 2 na 2. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Ó, o que me interessa é isso aqui, ó. Tá? O que me interessa é isso aqui, cara. Por quê? Quando eu estou multiplicando, presta atenção aqui, quando eu estou multiplicando caras com a mesma base, eu somo o expoente, né? Só que aqui está me mostrando o seguinte, quando eu divido, ó, quando eu divido caras com a mesma base, o que acontece com o expoente? Subtrai. Tá? E isso é importante. Ó, isso aqui é importantíssimo, olha aqui, ó. Então, olha o que eu vou botar aqui, ó. A na M dividido por A na N. Não, vamos botar o N em cima. Ó, quando eu tenho um cara, tá? Aqui poderia ter sido... Esse 2, na verdade, poderia ter sido qualquer coisa, né? E esse 5, esse 3 também. Quando eu tenho, ó, um número elevado a N dividido por um número elevado a M, isso aqui é simplesmente o seguinte, eu conservo a base e subtraio os expoentes, cara. Subtraio N menos M. Tá? Isso aqui tu tem que saber. Ó. Isso aqui tu tem que saber. Ó. Isso aqui tu tem que saber. Isso aqui é... Tá? Isso aqui tu tem que saber. Então, quando eu multiplico a mesma base, olha aqui, ó. Quando eu multiplico a mesma base, o expoente soma. Quando eu divido, ó, o expoente acontece o quê? O expoente subtrai, tá? Isso tem que saber. Quando eu multiplico pela mesma base, o expoente soma. Quando eu divido, ó, a mesma base, tudo A aqui no caso, ou 2 e 2, quando eu divido, o expoente subtrai, ó. O expoente subtrai, tá? Tá? Por exemplo, deixa eu botar só uma aqui, ó. Ó, se eu tenho A na X sobre A na Y mais 1. Pronto. Não, Y menos 1 ainda por cima. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Y menos 1. Tá? Vamos supor que eu tenha isso aqui. O que esse negócio vai dar, cara? Isso aqui, ó, a base é a mesma e eu tô dividindo. Então, o que vai acontecer? Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Vai ficar x menos o y menos 1. Vai subtrair o expoente, ó. E isso aqui vai dar o quê? A na x menos y. E aqui menos com menos dá mais, cara. Mais 1, tá? Tá? Vai dar isso aqui. Tá? Anota bem esse exemplo aqui. Esse aqui é bem o tipo de coisa que a gente vai fazer. Deixa eu dar uma baixadinha mais na tela aqui. Ó. Tenho A na X dividido por A na Y menos 1. Bom, vai ficar o A, essa mesma base vai se conservar, e os expoentes, ó, que é o X e o Y menos 1, vão se subtrair, ó. Vão se subtrair. E aí fica X menos Y, e esse menos com esse dá mais aqui. Tá? Tá ok? Tá,
Então, isso aqui é outra coisa importantíssima. Tá? Divisão de mesma base, os expoentes se subtraem. Isso aqui é das coisas mais importantes aí que a gente tem. E agora sim, cara. E agora sim, vamos para o expoente racional. Vamos para o expoente racional. Agora sim, coloca aí, estamos quase terminando já. Estamos quase terminando. Então tu bota assim, ó, agora. Expoente racional, cara. Tá? Expoente racional, cara. O expoente racional, cara, eu vou, obviamente, na próxima aula eu ainda vou voltar nele, né? Eu não vou, a gente vai recapitular. Mas assim, ó, a demonstração disso aqui não é muito fácil, tá? Não é muito rápida. Então eu não vou fazer, eu só vou te mostrar como é que é. Tá? Eu não vou, tá? A demonstração disso aqui não é tão fácil assim, tá? Não é tão rápida quanto as outras. Não é que nem a do A na zero ali, que com 2, 3 linhas de contas a gente já mata a charada. Tá? Na verdade, até não é tão longa assim, só que é mais difícil de entender. Tá? É bem mais difícil, bem mais chatinho de entender. Então vale mais a pena tu aprender a usar do que tu ficar tentando entender de onde que saiu aquilo. Tá? Então como é que vai ficar? Olha aqui, ó. O que é um expoente racional? O expoente racional é uma fração. Olha aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, A, tá? Então eu tenho assim, ó. Eu tenho a base A, né, sempre, ó. Eu tenho a base A elevado a um expoente P sobre Q. Ou M sobre N sobre M. Vamos botar, a gente está usando sempre N e M, né? N sobre M, ó. Vamos supor que agora o nosso expoente, ó, é uma fração. Né? O expoente racional é isso, é uma fração. Ó. Que seria isso, cara? Seria isso aqui, ó. Expoente fracionário, tá? Expoente fracionário vira uma raiz. Olha aqui, ó. O expoente fracionário, deixa eu escrever mais visível isso aqui. Ó. N sobre M. Deixa eu escrever mais visível aqui. Ó. Eu tenho um expoente N sobre M. Isso aqui, cara, vira uma raiz. Tá? Aqui vai o N e aqui vai o M. Tá? Deixa eu fazer de outras cores aqui. Deixa eu fazer de roxo e de laranja. Olha aqui, ó. O N que está em cima, o N que é o numerador da fração, ele fica aqui, ó. No A. Fica aqui no A. E o M de baixo, ele vira o índice da raiz, cara. O M de baixo vira o índice da raiz. Tá? Esse aqui tu tem que saber também, cara. Tá? Esse aqui não tem escapatória.
Ó. Essa aqui tu tem que saber, tu não pode te confundir. O de cima, o numerador é no A, e o de baixo é o índice da raiz. Só que tu não pode te confundir. Ó. Tá? Então, o expoente racional, cara, é isso, a fração vira raiz, tá? Olha aqui, ó. Vamos dar alguns exemplos. Faz alguns exemplos aí. Vamos supor que eu tenha 4 elevado a 1 meio. Tá? Vamos supor que eu tenha 4 elevado a 1 meio. O que que é isso, cara? O que que é 4 elevado a 1 meio? É isso aqui, ó. Expoente fracionário é uma raiz. Então, eu já faço a raiz aqui, cara. O 4 vai aqui dentro, ó, a base vai aqui dentro. O de cima fica aqui junto com o A. E o de baixo é o índice da raiz, ó. Ou seja, Ou seja, 4 na 1 meio, ó, índice 2 é a raiz quadrada normal, né? Índice 2 é a raiz quadrada normal. Então, 4 na 1 meio, na verdade, é raiz de 4, que é 2, tá? Ó, sei lá, 9. 9 na 1 meio, o que que é? 9 na 1 meio é uma raiz, 9, 1 em cima que não precisa botar, né? E 2 embaixo, que é o índice da raiz, também não precisa botar. Então, 9 na 1 meio é raiz de 9, que dá 3. Tá? Vamos fazer outros aí mais... vamos fazer outros aí mais cabulosos. Ó, vamos supor que eu tenha 3 na 2 terços, 2 quintos, pronto. Vamos supor que eu tenha 3 na 2 quintos. O que é 3 na 2 quintos, cara? 3 na 2 quintos, ó, é uma raiz. É uma raiz. 3 aqui dentro. O 2 de cima fica aqui. E o 5 de baixo aqui. Então é raiz quinta de... Então o resultado fica o quê? Raiz quinta de 9. Tá? Fica raiz quinta de 9. 3 ao quadrado é 9, né? Fica raiz quinta de 9. Tá, pessoal? E agora eu vou te passar um tema. Agora, pra gente encerrar, eu vou te passar um tema. Tá? Que é o seguinte, tu vai fazer página 4, tu vai fazer o 1, página 5, tu vai fazer pode ser o 2, tu vai fazer o 2 e o 3, o 2 e o 3, tá? Tu vai fazer o 2 e o 3. Tá ok, pessoal? Vamos terminar por aqui que eu já tô começando, já tenho que começar a próxima aula. Até mais então, valeu, pessoal. Valeu por terem vindo aí. É bastante importante a presença de vocês aí, tá?